Olá, nesses vídeos vou ajudar você a resolver alguns problemas utilizando a linguagem C. Então, para isso eu defini aqui alguns problemas. Eu defini vários vídeos, vou produzir vários vídeos que vão procurar resolver esses problemas que vão ser apresentados aqui. Então, para resolver esses problemas, vou estar utilizando o CodeBlocks. E o CodeBlocks já está integrado com o compilador C, compilador GCC, ok? E aí, o primeiro problema que eu preciso resolver é o seguinte: fazer um programa que recebe 3 notas de alunos e fornece como saída as 3 notas lidas, sua soma e a média aritmética entre elas. Ou seja, as 3 notas vão ser lidas a partir do teclado, então o usuário vai digitar essas notas e em seguida o programa precisa informar para o usuário quais foram as notas digitadas. Então o programa tem que exibir essas notas. Além disso, o programa vai calcular a soma, exibir essa informação para o usuário, calcular a média e também exibir a média para o usuário. E aí o programa termina. Basicamente é isso que o programa precisa fazer. O que eu vou fazer? Abrir aqui uma pasta, vou criar um arquivo em branco que eu vou chamar de questão 01.c, ok? Você pode vir aqui no CodeBlocks, nesse ícone, ou então em File, New, Empty File, arquivo vazio, ok? Eu posso ir diretamente numa pasta, no diretório, criar um arquivo e aí arrastar para o CodeBlocks, que ele já consegue abrir o arquivo e aí eu posso editar e salvar lá naquele mesmo local, ok? Vou usar o próprio CodeBlocks para compilar, só que a execução do programa eu vou usar terminal para que eu consiga mostrar para você a execução através de uma tela maior, tá bom? Aqui eu consigo mudar a fonte, então eu vou utilizar esse terminal para exibir a saída do programa, ok? Vou até aumentar mais um pouquinho aqui só para ficar melhor de visualizar, beleza? Então, no programa, quero programar em C. O que eu preciso fazer para programar em C? O que é que todo programa em C tem que ter? A função main. Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente enxergar melhor. Todo programa tem que ter a função main. E aí, como é que eu defino uma função main? Toda função ela precisa ter um retorno. A função main ela retorna int. E em seguida, eu abro parênteses e informo quais são os parâmetros que essa função recebe. No caso da função main, eu posso ter o caso em que a função main não recebe nenhum parâmetro. Então, eu defino o void como parâmetros dessa função. A diferença entre uma função que recebe void e que não recebe nada consiste em: quando eu não defino nada, essa função ainda assim recebe parâmetros, embora ela não utilize. Quando eu coloco void, essa função nunca vai receber nenhum parâmetro. Se eu tentar fornecer parâmetro para essa função, vai dar um erro. Nesse caso, sem o void, eu posso enviar parâmetros que não vai dar erro, embora eu não consiga utilizar esses parâmetros, ok? Beleza. E aí, já que a função retorna um valor inteiro, que valor vai ser esse? Se o programa finalizar com sucesso, a função main vai retornar, através do comando return, o valor 0 para quem vai fazer a chamada do programa. No caso, o interpretador de comandos é quem vai executar esse programa. O sistema operacional é quem precisa saber dessa informação. Então eu preciso ler do teclado 3 notas. A linguagem C não possui nenhum comando para leitura nem escrita de dados, ok? Então, o mecanismo que permite obter informação externa ou enviar informação para o meio externo através da linguagem C são as funções de entrada e saída. A função scanf, por exemplo, de entrada, e a função printf de saída. Para usar essas funções eu preciso saber qual que é a biblioteca que se localiza a função scanf. E aí, à medida que a gente vai ganhando prática, a gente percebe que essas funções estão presentes em uma função de entrada e saída. E aí, entrada e saída em inglês é input, output. Geralmente é abreviado como I.O. I.O., na verdade. Então, está na função, na biblioteca de entrada e saída, padrão, std. Esse std significa padrão. stdio.h é o nome da biblioteca que eu quero usar. Então vou copiar aqui, vou recortar para escrever direitinho o comando de inclusão de biblioteca. Eu vou usar o comando include e aí entre sinal de maior que e menor que eu vou colocar o nome da biblioteca que eu quero utilizar.
E aí as funções de entrada e saída vão estar dentro da biblioteca stdio.h. Quando o programa for compilado, o compilador vai entender que eu quero usar as funções dessa biblioteca, então ela vai ter que ser incluída no meu programa. Então, como é que eu faço o uso da biblioteca scanf? A biblioteca scanf precisa receber uma string, vírgula, o local onde as informações vão ser armazenadas. Então, já que eu estou lendo valores de nota, eu poderia supor que essas notas vão ser valores inteiros, e aí eu atribuiria a uma variável n1, por exemplo. Só que a variável n1 não foi declarada, então ela, até então, como se não existisse no programa, ela não existe de fato no programa. Então eu venho aqui e faço a declaração dela como tipo inteiro, n1, e aí n1, e aí encerro o comando com ponto e vírgula. Então a partir desse momento eu consigo usar o scanf, e aí entre aspas eu vou usar o %d para fazer uma leitura do tipo inteiro. E aí essa variável, esse segundo parâmetro que eu envio, na realidade precisa ser uma posição na memória, um endereço de memória. Em vez de enviar a variável, ou seja, em vez de enviar o valor da variável, eu vou enviar o endereço dessa variável. E a forma que eu tenho na linguagem C de obter o endereço de uma variável é utilizando o e-comercial na frente da variável. E aí por fim eu finalizo o comando scanf com ponto e vírgula. A partir desse momento o programa vai estar pronto para ler um valor inteiro. Só que, como eu vou informar notas de usuário, essas notas eventualmente serão valores reais. Para trabalhar com números reais em C, em vez de int eu vou trabalhar com float. Então float n1, e aí no lugar do scanf onde aparece %d, agora vai aparecer %f. E aqui não muda, aqui permanece nesse mesmo formato. Bom, já que são 3 notas, eu preciso definir 3 variáveis, n2 e n3, e aí se eu quiser fazer a leitura, eu vou enviar quantos %fs eu quero ler. 1%f, 2%f, 3%f significa que eu vou ler 3 variáveis do tipo real. E aí eu preciso enviar, depois da vírgula, 3 endereços de memória. N1, endereço de N2 e, por fim, endereço de N3. Endereço de N3. Vou salvar através desse botão, ou então em Build, eu consigo compilar o meu código. Ou então venho diretamente nesse botão aqui. Compila, e aí o código executável é gerado. CodeBlocks gera um executável com o mesmo nome que o arquivo que eu criei. Q01.c ele vai gerar Q01. E aí no Windows acredito que ele gere Q01.exe, tá bom? Então eu venho para o terminal. Como é que eu faço para executar um programa? Através do terminal, nome do programa, Q01, e aí aperto Enter. Nesse momento o programa está pronto para receber dados do usuário. Quais são esses dados? Esses 3 valores reais aqui que eu estou solicitando através do comando scanf. Então o usuário vem aqui, digita 5, Enter, 6, Enter, 7, Enter. Pronto, informou os 3 valores e o programa acabou. É só isso que o programa está fazendo até então. Bom, mas como é que o usuário vai saber que o programa precisa ler valores reais? É preciso orientar o usuário sobre quais informações o programa está esperando. Então poderia colocar aqui, antes da leitura, uma saída de dados. E através desse comando, utilizar uma informação para o usuário saber o que o programa espera. Por favor, informe as 3 notas. E aí, se eu executar no formato que está aqui, essa mensagem vai ser exibida e o prompt, né, o cursor irá ficar nessa posição esperando que o usuário digite. Então, na hora que o usuário digitar algum valor, esse número vai estar colado aqui no S. Então, para fazer uma separação, eu vou usar /n. /n vai separar essa linha da linha seguinte, né, da leitura de dados que vai ocorrer no comando seguinte. Então, quando eu salvo, compilo e executo, eu vou utilizar o clear seguido de um ponto e vírgula para orientar o terminal de limpar a tela e em seguida executar o programa Q01. Então tá aí.
por favor, informe as 3 notas. E aí lembra que eu utilizei uma nota, Enter, outra nota, Enter, e a última nota? Eu posso, já que eu estou fazendo a leitura nesse formato, %F, espaço, %F, espaço, %F, eu posso informar uma nota, espaço, outra nota. Ou então eu utilizo o Enter. Por exemplo, 5, espaço 6, espaço... agora eu quero um número real. Eu vou usar 7,5. Na realidade, em vez de usar a vírgula, eu vou ter que usar o ponto. 7,5. Então, dessa forma, o programa recebeu as 3 notas. Mas como é que eu vou saber que essas notas realmente foram armazenadas? E aí eu vou resolver um dos itens do problema, que é exibir o conteúdo dessas variáveis. Vou usar o printf. E aí vou formatar a saída da forma como eu quero. Então eu quero que ele mostre %F, espaço, %F, espaço, %F. São as 3 notas que eu quero. Então agora eu vou informar quais são os valores que vão substituir cada um dos %F. N1, N2, N3. Por fim, eu não posso esquecer o ponto e vírgula, senão vai dar erro de compilação. Compilei, não deu nenhum erro. Executar. Por favor, informe as 3 notas. 6, 7, 8, Enter. Aqui estão as notas que eu pedi para exibir. 6, 7, 8. E aí, para separar esses valores aqui, o último valor do nome do meu terminal, eu uso um /n aqui no último comando. Vou usar 2 /n para a gente dar 2 quebras de linha. Então vou compilar novamente e executo outra vez. 4, 4, 5. Aí está, as 3 notas e as 2 quebras de linha. Aqui para cá uma e daqui para cá a segunda. 2 quebras de linha, ok? Bom, mas eu estou achando chato esse monte de casas decimais. Eu quero que apareçam apenas 2. Se eu quiser fazer isso, eu venho aqui no comando printf. E entre o sinal de porcentagem e a letra F, eu vou colocar o padrão ponto e um valor numérico. Esse valor vai corresponder à quantidade de casas que vão aparecer após o ponto. Se eu quiser 3 casas, eu coloco ponto 3. Se eu quiser 2 casas, eu coloco ponto 2. Se eu quiser uma única casa, ponto 1. E assim por diante. Compilar novamente, executar outra vez. Vou colocar agora 5.6, 7.4, 2.2 apenas. Então tá aí, a primeira tem 3 casas, a segunda tem 2, a terceira tem apenas 1. Como a gente está trabalhando com notas, vamos padronizar essas notas, né? Vou colocar apenas uma casa. Então o usuário vai ter 7,5, por exemplo. Bom, vamos utilizar uma única casa. Beleza? Então vou rodar novamente. Compilei, executei outra vez. 5, 6, 7,5. Então aí está, apenas uma única casa. 5, 6 e 7,5. Agora eu posso melhorar esse programa. Eu vou informar agora em cada linha qual é o valor, qual é a nota que eu vou estar lendo. Então, em vez de executar esse scanf em uma única instrução, eu vou quebrar essa instrução aqui em várias outras instruções e aí o usuário vai entender qual a nota que ele tem que estar fornecendo naquele momento. Então, em vez de um scanf gigante como esse daqui, eu vou usar apenas um scanf pequenininho que vai ter apenas um %F seguido do endereço da variável N1. E aí, quando eu precisar fazer a leitura para N2, eu vou usar a mesma instrução agora para N2 e por fim a mesma instrução agora para N3. E aí, se a gente executar o programa, o comportamento vai ser o mesmo do anterior. 5, 4, 2. Ok? E aí eu posso melhorar mais ainda o meu programa. Antes de cada leitura, eu vou mandar o programa imprimir a seguinte informação: nota 1, 2 pontos, espaço. Vou salvar, a gente vai ver o que vai acontecer com a primeira leitura. Ó, a primeira leitura está aparecendo aqui, ó, nota 1, e aí o usuário vai digitar aqui 6. Em seguida, digita as outras notas. Aí eu vou fazer com que as outras notas também fiquem com o mesmo padrão. Nota 2, nota 3. Então tenho que ter atenção com a ordem das execuções. Primeiro, vão ser declaradas as variáveis. Em seguida, vai ser impresso como a informação. Por favor, informe as 3 notas. Em seguida,
vai ser informada a mensagem nota 1 e aí depois vai ser feita a leitura da nota 1. Depois, informa a mensagem nota 2, vai ser lida a nota 2, por fim, joga a mensagem na tela nota 3 e lê através do scanf nota 3. Vou salvar, compilar outra vez e executar e vamos ver o que acontece. Nota 1, 7, nota 2, 6.5, nota 3, 8. Aqui estão, ó, nota 1, nota 2 e nota 3. Agora fica fácil do usuário saber qual a nota que ele está digitando naquele momento. Eu vou dar um espaço entre a leitura e a saída, colocando um /n bem aqui no começo dessa instrução. Então, /n, depois da leitura, ele vai quebrar a linha, né, com o Enter naturalmente, e em seguida vai dar uma outra quebra de linha através desse /n aqui. Vai ficar mais fácil da gente separar aquelas informações que estão sendo exibidas. 5, 5, 5. Aqui, ó. Adicionei essa linha em branco aqui, tá bom? No caso é linha em preto, né? Mas uma linha vazia, ok? O que mais que o programa tem que fazer? Além de exibir as 3 notas, ele tem que mostrar a soma e mostrar a média aritmética. Para fazer o cálculo da soma, N1 mais N2 mais N3, né? Assim? N1 mais N2 mais N3. Só que essa expressão aqui, ela está jogada no ar, né? Ela não está sendo o resultado dessa expressão não está sendo atribuído a nenhuma função ou a nenhuma outra variável. Eu preciso utilizar esse retorno em algum local adequado. Então eu vou dar um Ctrl X aqui, manter ele na área de transferência e vou fazer a construção correta para essa informação ser exibida. Vou usar um printf. A soma vai ser um número real, então eu vou colocar %f, vou utilizar apenas uma casa. E em seguida, vírgula, a expressão que eu quero trocar, que eu quero acrescentar no lugar de porcentagem, ponto 1f. A soma dos valores. Ponto e vírgula, salva, compila, executa. 6, 7, 8. 6 mais 7 mais 8 é para dar igual a 21. Então está aqui a mensagem que foi exibida. Vou dar um /n aqui para a gente separar essas informações, tá bom? Coloquei 2 /n. Bom, essa soma aqui ela ainda vai precisar ser utilizada novamente para o cálculo da média. Então seria interessante que essas informações ficassem gravadas em uma variável, por exemplo, do tipo soma, para que essa variável fosse utilizada em um momento seguinte no cálculo da média. Aí no lugar de enviar N1 mais N2 mais N3, eu envio apenas a variável soma. Então se eu compilar e executar novamente, vai dar o mesmo resultado. 6, 7, 8, responde aqui com 21. Eu coloquei o /n, eu acho que eu esqueci de salvar. Vamos lá tentar. Porque há um erro que eu não havia observado, né? Estou utilizando aqui a variável soma, ó, só que a variável soma não foi declarada. Então preciso voltar aqui em cima. Ela vai ser do tipo real e declarar a variável soma. Agora sim eu consigo compilar. Agora não apareceram erros. Nesse caso eu posso voltar a executar o programa. Ok? 6, 7, 8. A soma deu 21. Perfeito. E agora eu preciso calcular a média. Eu posso criar uma variável média que vai armazenar o resultado da média aritmética entre essas 3 notas. Como é que é feito o cálculo da média? Média recebe o valor da soma dividido pela quantidade de notas, que é 3. Né? Eu estou utilizando aqui 3.0 para indicar que esse elemento é um valor real. Como soma já é um valor real, eu não precisaria estar indicando que esse item aqui é um valor real, porque o resultado da expressão vai pegar o maior domínio. Okay? Em seguida, vou copiar esse printf, colar aqui embaixo, e agora em vez da soma eu vou colocar a média, né? Vou salvar, compilar, executar. 6, 7, 8, soma e a média. Só que como é que o usuário vai saber o que é soma, o que é média? Vamos informar para o usuário, né? Vamos colocar aqui nesse primeiro comando, soma igual a, e no último comando, média igual a
salva, compila, nenhum erro e executa. Então vamos lá novamente, 6, valor da nota 1, 6, valor da nota 2, 7, valor da nota 8, 3, 8. Então nós temos 6, 7, 8, soma 21, média 7. Está resolvido o meu problema. Então esse foi o primeiro programa. Nos próximos vídeos a gente vai ver outros problemas usando apenas instruções sequenciais. Até então a gente não vai estar utilizando laço de repetição nem controle de seleção, ok? Isso aí vai ficar para um momento posterior. Até então a gente vai ficar apenas com esse tipo de execução sequencial, tá bem? Então, até o próximo vídeo.